Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula sobre isomeria geométrica, também conhecida como isomeria cis-trans. Vamos lá? Então, gente, para a gente iniciar a aula de hoje, primeiro a gente tem que entender o que é isomeria, né? A isomeria, ela é um fenômeno, né, onde dois ou mais compostos diferentes, eles apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Então, sempre quando eu estiver falando de isomeria, eu estou falando de compostos que têm a mesma fórmula molecular, ou seja, ele tem o mesmo número de carbonos, mesmo número de hidrogênio, mesmo número de oxigênio, mas eles apresentam diferentes fórmulas estruturais. E esses compostos que apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais, nós chamamos de isômeros. Por exemplo, eu pergunto para vocês, quantas palavras diferentes é possível escrever combinando de várias maneiras as letras O, A, O, R e M? Então, se a gente combinar aí, utilizando essas quatro letras, quantas palavras diferentes nós podemos escrever? Então, por exemplo, eu posso escrever a palavra amor, eu posso escrever a palavra mora, eu posso escrever a palavra Roma, posso escrever a palavra Omar e posso escrever a palavra ramo. Ou seja, utilizando as mesmas quatro letras, eu escrevi palavras diferentes, né? E isso é uma analogia que pode ser feita com a isomeria de compostos químicos, né? Isso quer dizer que eles apresentam a mesma forma molecular, mas eles apresentam estruturas diferentes, que é o caso aqui dessas palavras. Para essas 5 palavras, eu utilizei as mesmas letras A, M, O e R, mas formei palavras diferentes, ou seja, com estruturas diferentes. Então, pessoal, nós vamos falar hoje da isomeria espacial. Então, nesse tipo de isomeria, a diferença entre os isômeros é que eles são, né, compostos que têm a mesma forma molecular, diferentes fórmulas estrutural, mas eu só consigo ver a diferença entre esses isômeros quando eu analiso a forma estrutural espacial desses compostos. E aí nós chamamos então de isomeria geométrica. E aí, pessoal, para a gente começar a falar sobre isomeria geométrica, eu coloquei aqui 2 pares de compostos para vocês. E eu quero saber se em cada par desse, os 2 compostos representam a mesma substância. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui esse composto, onde eu tenho os 2 átomos de cloro, aqui, né, um lado a lado. E aqui eu tenho um átomo de cloro aqui para cima e outro aqui na parte inferior. Já que nesse outro par de compostos, eu tenho aqui os 2 átomos de cloro também do mesmo lado, e aqui eu tenho os átomos de cloro dos lados opostos. Aí eu pergunto, será que eles representam a mesma substância? Para a gente entender isso, gente, vamos imaginar, por exemplo, que você tem 2 tábuas, e você atravessa um prego por essas 2 tábuas. Então, quando você faz esse, né, imaginariamente, ou se você fizer isso, você vai observar que quando você tem essa configuração, as 2 tábuas com um prego aqui no centro, você consegue girar essas tábuas livremente, ou seja, você tem uma rotação livre aqui ao redor desse prego, né? E gente, o que acontece com aqueles primeiros compostos lá, os compostos da primeiro par, né? Então, aqui o que acontece é que quando você tem essa ligação simples aqui entre carbonos, você tem essa rotação livre ao longo dessa reação, né? Então, ao longo de uma ligação simples, eu tenho uma liberdade rotacional. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, esse primeiro composto, onde eu tenho aqui os 2 átomos de cloro para cima, se eu rodar, por exemplo, aqui, essa segunda parte, essa parte aqui da minha molécula, eu consigo deixar um cloro para cima e o outro para baixo. Já vamos imaginar uma outra situação onde você tem 2 tábuas e você tem 2 pregos atravessados. Aqui nesse caso, pessoal, vocês não conseguem fazer o movimento giratório, né? Esse movimento ele está travado, ou seja, a minha rotação está impedida. E é o que acontece quando nós temos uma ligação dupla, né? Então, quando você tem ligação duplas aqui entre carbonos, essa rotação é impedida, né? Quando 2 átomos de carbono fazem aqui uma ligação dupla, você não consegue fazer uma rotação entre eles, né? Porque qualquer tentativa de rotação que você fizer nessa molécula,
você vai romper essa ligação. Então, a ligação dupla, ela é rígida. Então, na ligação simples, você consegue ter uma rotação, enquanto na ligação dupla você não consegue. Se você girar essa ligação, você vai quebrar essa ligação, porque ela é rígida, né? Então, aí vamos voltar, então, a analisar lá os nossos compostos. Então, se eu olhar aqui para esse primeiro par aqui de compostos, gente, observe que aqui eu tenho ligações simples. Então, eu consigo girar essa minha molécula. Eu tenho um movimento de rotação. Então, por exemplo, se eu girar aqui esse segundo composto, eu consigo fazer com que esse cloro venha aqui para cima e então os meus dois compostos ficam iguais. Já aqui nesse segundo par de compostos, eu tenho uma ligação dupla. E a ligação dupla ela é rígida, eu não consigo fazer rotação na ligação dupla. Então, eu não consigo mudar aqui a posição desses cloros. Então, eu tenho que esses dois compostos, eles representam sim a mesma substância, porque eu consigo fazer a rotação, então eu consigo fazer com que esse cloro que está aqui embaixo, fazendo a rotação, eu consigo fazer com que ele venha aqui para cima, e aí então eu fico com dois compostos iguais, enquanto aqui nesse segundo caso, essas fórmulas estruturais não representam a mesma substância, porque como eu tenho uma ligação dupla, eu não consigo fazer a rotação dessa ligação, então eu tenho substâncias diferentes. E aí eu pergunto para vocês, gente, aqui, por exemplo, qual é a diferença entre esses dois compostos? Então, eu disse que no caso aqui, quando eu tenho a ligação dupla, eu não consigo fazer a rotação, porque a ligação dupla, ela é rígida. E eu disse que eu não tenho a mesma substância, mas eu pergunto para vocês, qual é a diferença desses dois compostos? A diferença, pessoal, está na disposição geométrica dos grupos que estão ligados aqui aos carbonos da dupla ligação. A isso nós chamamos de isomeria geométrica, né? Então, esses isômeros, eles são diferenciados por meio de prefixos cis e trans. Então, a isomeria geométrica é aquele tipo de isomeria que você consegue identificar devido à disposição geométrica dos grupos ligados aos átomos de carbonos que estão fazendo aqui a dupla ligação. Agora, pessoal, que nós já entendemos como identificar uma isomeria geométrica, né, nós vamos ver como que a gente faz para dar os nomes, né, desses diferentes isômeros geométricos. Então, aqui, gente, eu tenho a substância, eu já tenho aqui, né, essas bolinhas e cinza escuro estão representando aqui os carbonos, aqui eu tenho a dupla ligação, né? Então, nós temos o quê? Como que a gente faz, gente, para identificar se uma molécula ela é cis ou ela é trans? Vocês têm que imaginar um plano aqui imaginário, igual está aqui nessa figura, tá vendo? Um plano aqui na horizontal. E esse plano, ele está dividindo a minha molécula ao meio. Então, quando eu traço esse plano horizontal imaginário aqui na minha molécula, o que que eu tenho, gente? Eu tenho que os dois átomos de cloro e os dois átomos de hidrogênio, que são os grupos ligados aqui ao carbono nessa minha dupla ligação, eles estão do mesmo lado do plano. Então, quando os átomos de elementos iguais, né, ou grupos de maior massa molecular, que a gente vai ver daqui a pouco, estão do mesmo lado do plano, eu tenho que essa forma, esse isômero, nós chamamos de cis. Então, no caso aqui, esse composto, gente, é o 1,2 de cloroeteno. Mas esse daqui é o cis 1,2 de cloroeteno. Então, quando eu vou dar o nome de um composto, eu dou o nome do composto e coloco o cis ou trans antes, aqui na frente do nome do composto. Agora, olha aqui, gente, no caso aqui desse outro isômero, eu traço aqui meu plano imaginário na horizontal e aqui eu tenho uma situação diferente. O que nós temos? Nós temos os dois átomos de cloro e os dois átomos de hidrogênio em lados opostos do plano. Então, por exemplo, aqui, esse átomo de cloro está acima do meu plano e esse outro está abaixo do meu plano. Então, aqui eu tenho a forma trans. Então, esse composto aqui é o trans 1,2 de cloroeteno. Então, gente, aí, né, depois que a gente viu como identificar o cis e o trans, como que a gente faz, né, para saber se um composto ele tem isomeria geométrica ou não? Para que um composto, gente, tenha isômeros geométricos, né, ele precisa ter uma ligação dupla, né, e cada um dos carbonos dessa dupla ligação tem que apresentar dois ligantes diferentes, tá?
Então, por exemplo, aqui eu tenho esse composto, pessoal. Eu tenho ligação dupla, só que observe que um dos carbonos envolvidos aqui na minha dupla ligação, ele tem dois ligantes iguais. Quer dizer, essa molécula é igual a essa. A única coisa que eu fiz foi mudar o grupo metil da parte inferior para a parte superior. Então, para que um composto tenha isomeria geométrica, ele tem que ter ligação dupla e os carbonos da dupla tem que ter dois ligantes diferentes. Aqui, por exemplo, ó, aqui a gente vai ver como identificar se o composto tem isomeria geométrica ou não e a gente vai dar os nomes. Então, aqui, pessoal, tá vendo? Ele tem ligação dupla, né? E cada carbono da dupla tem dois ligantes diferentes, tá vendo? Esse carbono tem o metil e hidrogênio e esse carbono tem o metil e hidrogênio. Como que eu dou o nome? Gente, então o nome desse composto é o but2-eno, né? Observem, pessoal, que quando a gente vai falar de isomeria, nós representamos os compostos de uma forma diferente. Então, a gente deixa de representar daquela forma linear, que a gente estava acostumado a representar os alcenos, né? Porque aqui é um alceno. E eu represento dessa forma aqui diferente para visualizar melhor a isomeria cis e trans. Então, esse composto é o but2-eno, né? But porque eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. 2, porque a ligação dupla está entre os carbonos 2 e 3, e eno porque é um alceno. Aí, gente, qual é a configuração que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a configuração cis, porque se eu traçar aquele plano imaginário, eu tenho que os grupos metis estão do mesmo lado do plano. Já esse segundo composto também é o but2-eno, só que se eu traçar o meu plano imaginário aqui, eu tenho que os metis estão em lados opostos, né, do meu plano. Então, esse daqui é um trans-but2-eno. Agora, aqui embaixo, gente, eu coloquei dois exemplos diferentes. Observem que aqui nós temos grupos diferentes, né? Diferente aqui do primeiro caso, onde eu tinha metil nos dois carbonos. Então, quando a gente tem essa situação, qual é a regra que a gente utiliza para identificar se é cis ou trans? A gente sempre vai analisar os maiores grupos de cada carbono. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um carbono que faz ligação, né? Dois carbonos na ligação dupla, e cada carbono tem um ligante diferente. Então, ele tem isomeria geométrica. Como que eu faço para identificar se ele é cis ou se ele é trans? Eu traço o meu plano imaginário e aqui eu tenho que os meus grupos, né, os meus maiores grupos de carbono, que aqui no caso o metil e o etil, eles estão no mesmo lado do plano. Então, esse meu composto é o cis-pente2-eno. De novo, gente, pente porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 2 porque a ligação dupla está aqui no carbono 2 e eno porque eu tenho um alceno. Só que esse pente2-eno ele está na configuração cis, porque os maiores grupos de carbono estão do mesmo lado do plano. Já aqui nesse segundo caso, eu também tenho o pente2-eno, só que quando eu traço o plano aqui imaginário, eu tenho que esses maiores grupos de carbono, ou seja, metil e etil, estão em lados opostos do plano. Então, aqui eu tenho um trans-pente2-eno. E aí, gente, qual é a consequência, né, de ter o isômero cis e o isômero trans? Como eles apresentam? Os isômeros apresentam a mesma fórmula molecular, mas eles apresentam diferentes estruturas, diferentes fórmulas estruturais, né? Então, como eles apresentam diferentes estruturas, os isômeros cis e trans, eles apresentam propriedades físico-químicas, como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Eles apresentam propriedades físico-químicas diferentes, né? Então, aqui eu estou colocando aqui dois exemplos para vocês, né? Eu tenho o ácido cis-butenodioico, né? Então, aqui, né, gente, eu tenho um ácido carboxílico. Esse é o cis, porque eu estou aqui, né, com os grupos do mesmo lado aqui do meu plano. E aqui eu tenho o ácido transbutenodioico, porque aqui os meus grupos, eles estão em lados opostos do plano. O ácido cis-butenodioico, gente, também é conhecido como ácido maleico, enquanto o ácido transbutenodioico é conhecido como ácido fumárico. E aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês verem a diferença das propriedades. Então, o ácido maleico tem uma solubilidade de 44,1 gramas em 100 gramas de água de solução, enquanto o ácido fumárico é uma solubilidade de 0,70 gramas por 100 gramas de solução. O ponto de fusão aqui do primeiro é 144 graus Celsius e do outro é 282 graus Celsius.
O ponto de ebulição do primeiro é 138 graus Celsius e do outro 290 graus Celsius. Então aqui, gente, eu só coloquei essa tabelinha só para exemplificar para vocês que os isômeros, eles apresentam propriedades físico-químicas diferentes. Isso, gente, costuma ser muito pegadinha de provas, de vestibulares, tá? Então, isômeros são substâncias que têm a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes. E como eles têm estruturas diferentes, eles vão se combinar, as interações entre eles serão diferentes, o que faz com que eles tenham propriedades físico-químicas diferentes. E aí nós também podemos falar da isomeria geométrica de cadeias cíclicas. Lembra? Cadeias cíclicas são cadeias fechadas, né? Então, quando os átomos de carbono estiverem em uma cadeia cíclica e uma cadeia fechada, eles nunca, gente, jamais, eles vão conseguir fazer uma rotação completa em torno dos seus eixos. Se você fizer uma rotação completa, você vai romper a ligação, você vai romper o ciclo. Então, a estrutura cíclica, assim como a ligação dupla, ela é rígida. Por isso que na estrutura cíclica você também tem isomeria geométrica, certo? Então, aqui, gente, é a mesma situação, a mesma condição da cadeia aberta. Para que você tenha isomeria geométrica, para que você tenha isomeria cis-trans, você tem que ter pelo menos 2 átomos de carbono do ciclo que tenham diferentes ligantes entre si. Então, aqui, por exemplo, gente, eu coloquei aqui um ciclo, tá vendo? Eu tenho aqui uma ligação simples, mas todas as cadeias fechadas são rígidas, você não consegue fazer rotação, né? E aqui nesse primeiro ciclo, vocês observam que eu tenho os 2 átomos aqui de cloro do mesmo lado do plano. Então, gente, o nome aqui desse composto é 1,2 de cloro ciclopropano. Como que é o nome dele correto? Ele é o cis 1,2 de cloro ciclopropano, porque os cloros estão aqui no mesmo lado do plano. Enquanto que nesse outro exemplo aqui, tá vendo? Eu tenho um átomo de cloro aqui para cima e o outro para baixo. Então, eles estão do lado oposto do plano. Então, aqui eu tenho a forma trans. Então, aqui é um trans 1,2 de cloro ciclopropano. E aí, pessoal, sempre quando a gente fala de isomeria geométrica, isomeria cis e trans, a gente tem que falar da questão da gordura trans. Por quê? Né? Ela tem esse nome, gordura trans. Então, nós temos 2 tipos de gorduras, a gordura cis e a gordura trans. A gordura cis, pessoal, são as gorduras que são presentes em óleos vegetais, como óleo de milho, óleo de soja e óleo de girassol. Já a gordura trans, ela é uma gordura que ela é produzida, né? Ela é produzida a partir de uma reação de hidrogenação da gordura cis, né? Que também você pode ter um processo que chamamos de isomerização, né? Então, aqui, tá vendo? Eu tenho aqui uma gordura cis, tá vendo? Cis, porque você tem aqui os grupos, por exemplo, o CH2 aqui no mesmo plano, então ela é cis. Essa gordura cis, que está presente lá nos óleos vegetais, ela passa por um processo de hidrogenação, ou seja, ela reage aqui com os hidrogênios. E aí, o que a gente observa? Que você tem aqui, né, você quebra aquela ligação dupla e adiciona aqui os hidrogênios e você tem um processo de isomerização, né? Nesse processo de isomerização, você tem o rompimento de uma das ligações duplas, né? E aí você gira 130 graus essa ligação não rompida em torno do seu eixo. E só que depois dessa ligação ela se reestabelece, gente. E aí sim, então você tem a formação aqui, né, do composto, você adiciona o hidrogênio. Então você tá aqui, né, você rompe essa ligação dupla, porque quando adiciona aqui o hidrogênio, você rompe a ligação dupla, tá vendo? A ligação dupla sumiu aqui da minha gordura. Você tem, nesse processo de isomerização, a sua molécula, ela gira 180 graus, e depois essa ligação dupla, ela é reestabelecida. E aí sim você formou a gordura trans, tá vendo? Porque você tem o CH2 em lados opostos do plano. A gordura trans, pessoal, ela é muito encontrada onde? Em diversos industrializados, né? E por que, né, que o seu uso não é indicado, né? Por exemplo, além de ela estar presente em diversos alimentos industrializados, como bolachas, bolos, né, salgadinhos, ela também tem que tomar cuidado, porque quando você usa um óleo, eu falei que no óleo vegetal, aquele óleo que a gente usa em casa, ele tem uma gordura cis. Mas se você fica utilizando aquele óleo várias vezes por um longo tempo, você vai causar a isomerização das moléculas, fazendo com que aquelas gorduras que estão lá, que serão as gorduras cis,
se convertam em gordura trans. Então, por isso que não é recomendado ficar utilizando o óleo várias vezes, porque você tem essa conversão das gorduras cis para a gordura trans. Né? A gordura conhecida como gordura hidrogenada, gente, que é a principal fonte de gordura trans, ela é muito utilizada na indústria alimentícia, né? Por quê, gente? Vocês podem observar que quando você come um biscoito, quando você come um salgadinho, você tem aquela crocância, né? Então, a gordura trans ela é muito utilizada por isso, né? Além dela aumentar a cremosidade de alguns alimentos, né? Por exemplo, recheio de bolacha, bolacha recheada, você vê que ele é bem cremoso, é gordura trans pura, né? E além disso, a gordura trans ela também aumenta o prazo de validade dos alimentos, né? Porque a gordura trans ela é quimicamente mais estável do que a cis. Então você pensa, nossa, como que, né, uma bolacha consegue ficar tanto tempo conservada lá? Devido à presença da gordura trans, porque ela é mais estável do que a gordura cis. Pessoal, nós sabemos que o consumo exagerado e excessivo de gordura trans não é nada saudável para a nossa saúde, né? O que acontece é que essa gordura trans, juntamente com outras gorduras saturadas que nós ingerimos no dia a dia da nossa alimentação, ela aumenta os níveis de lipoproteínas do tipo LDL e isso vai colaborar para a formação e para o depósito de colesterol nas paredes das artérias, aumentando os riscos de problemas cardiovasculares. Mas, professora, por que isso acontece, né, gente? Eu vou falar bem rapidamente. O nosso organismo ele tem receptores, né, para receber essa gordura. Só que a gordura natural é a gordura cis, que é a gordura encontrada em óleos vegetais. Então, o nosso organismo ele tem lá receptores para receber a gordura cis e não a gordura trans. Então, a estrutura da gordura trans é diferente da gordura cis. Então, quando nós ingerimos essa gordura trans, o nosso corpo não tem lá um encaixe certinho para essa gordura trans. E o que acontece, ela fica lá no sangue. Então, ela vai se acumulando na parede, ela vai indo para a parede das artérias, causando, então, problemas cardiovasculares. Então, aqui, pessoal, eu coloquei, né, quais são os efeitos do consumo exagerado de gordura trans no nosso organismo. Então, na corrente sanguínea, conforme eu já disse, ela vai elevar os níveis de colesterol LDL, que é o colesterol ruim, e vai diminuir os níveis do colesterol HDL, que é o colesterol bom, tá? No coração, ela vai se depositar nas artérias coronárias, aumentando as chances de infarto. No fígado, ela também fica livre e ela circula no organismo, né? Ela substitui a gordura trans, ela substitui a molécula de colesterol ruim, e aí essa molécula de colesterol ruim, ela fica livre para circular lá no organismo. E no abdômen, né, gente? Conforme você vai ingerindo esse monte de gordura trans, você vai observando que você vai ganhando peso, principalmente na região do abdômen. Por quê? A gordura trans, ela facilita o acúmulo de gordura aqui nessa região do abdômen, né? Além de também de causar uma síndrome metabólica, né? Podendo ser associada aí à obesidade, à diabetes e à pressão alta. Então, cuidado aí com o consumo exagerado de gordura trans. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Então, é fundamental que vocês saibam identificar quando uma molécula tem isomeria geométrica e que vocês saibam identificar qual é a forma, se ela é a forma cis ou a forma trans. Agora, então, nós vamos resolver alguns exercícios para praticar e para tirar as dúvidas. Muito obrigada pela participação e até a próxima aula.